Já já a nossa live, né, com o pastor Patrick Carvalho, estaremos falando sobre Jesus e a religiosidade. Vai ser um assunto extremamente importante, muito interessante para todos nós, onde nós vamos ver a diferença do jeito de Jesus ser e quis passar para nós, do que a gente percebe hoje. A religião tomou de conta, criou normas, regras e afastou aquilo que tão brilhoso tem de Jesus e seus ensinamentos. Então, vou logo chamando algumas pessoas que você quer que escute, que aprenda, né? Isso seria muito bom, tá certo? Pai Senhor Magerson, Deus abençoe você e todos esses irmãos que estão entrando agora, né? O Senhor os abençoe, viu? São muito bem-vindos. O pastor Patrick vai já pedir a solicitação e nós vamos já começar. Adna, paz do Senhor, Adna. Deus abençoe. Está aí de São Paulo, né? Nossa cantora predileta, serva de Deus, mulher de Deus. O filho Mendes, amém. Deus abençoe vocês, viu? A sua casa, a sua família. Que bom estar vendo vocês e falando com vocês. Esperando mais irmãos entrarem, né? Que eu marquei para 18 horas e estamos um pouco mais cedo, mas só esperando, né? Vai começar só 18 horas mesmo. Cláudio Duarte, Deus abençoe. A turma aí desse Instagram que fez pro Cláudio Duarte, né? Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Muito prazer tê-los aí. Estar aqui nessa live com a gente. Deus abençoe, pessoal. Vocês são a bênção de Deus. Povo bom, povo abençoado, povo que ama o Senhor, né? Coisa mais linda do mundo. Pastor Elano Diniz acabou de entrar também. Eu não sei se ele vai fazer aquele sistema muito interessante de estar retransmitindo na nossa página, né? Pai Senhor Elano. E seria muito bom o pastor Elano fazer mais uma vez isso, que tem ajudado muito, porque muitas pessoas não tem Instagram, né? Aí fica sem ver. Mas o pastor Elano vai lá e no seu estúdio lá coloca de frente, né? A câmera de frente e sai automaticamente na nossa página da Igreja Cristã Manancial da Graça. E isso tem ajudado muita gente, muitas senhoras, né? Nos agradece ao pastor Elano por causa disso, desse cuidado que ele tem, né? Que todos possam assistir, participar, mesmo não tendo Instagram. Paz do Senhor, pessoal do Instagram, versículo meditar. Deus abençoe vocês. O som do fundo musical tá bom, tá um som assim calminho, tranquilo, que dá para ouvir mais a voz. Por favor, respondam aí que eu tô ajustando. O Enoque, a Maiara, Deus abençoe, acabaram de entrar também. O Senhor abençoe vocês, guarde, livre de todo mal. Em nome de Jesus, esteja tratando e curando, né? Esse vírus chato por aí, né? Misericórdia. Deus é Pai. Tá bom, né, pastor Elano? Fundo musical, né? Bem baixinho, só pra qualificar. Eu estou pegando meus dados móveis, pastor Elani, e passando para o notebook, né? Eu espero que os dados móveis, tá boa a transmissão, porque tomara que os dados móveis não venham falhar, porque aqui nesse quarto onde eu estou, que é o que eu posso ter mais silêncio aqui em casa, o Wi-Fi não pega legal, muita parede na frente, né? Aí estamos aqui somente com os dados móveis. Mas eu espero que dê tudo certo.
Em nome de Jesus. É isso que mais queremos. Pode ser o irmão João, a Maiara Albuquerque, né? Deus abençoe também. Alexa, Deus abençoe. Né? Que o Senhor possa abençoar as suas famílias também nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Falta um minuto, né? Falta 3 minutos para as 18 horas. Não sei se o meu relógio está certo. Para a gente começar em ponto. Aí o pastor Patrick fazer a solicitação. E nós começarmos em ponto porque a live do Instagram só dura 1 hora, né? E 1 hora para um bate-papo assim, interessante, é rápido demais. Quando a gente menos espera, acabou, né? A gente tem que interromper. Eu estava participando de uma live agora na igreja presbiteriana de Acaraú e foi o que aconteceu. É um assunto muito bom, e a gente lá só falando sobre casais, mas não deu. Tive que fazer 2 lives com ele, né? Mas é assim mesmo. Com o nosso irmão Fernando Júnior também, tá um bate-papo legal sobre Jesus que quebra paradigmas, e também não deu para fazer aquela coisa bem completa, porque o tempo realmente é curto. Nádia, Pai do Senhor, Jorge, grande Jorge, o cara que lava mais louça nesse planeta, né? É muito obediente a sua esposa, graças a Deus, irmão Jorge. Deus abençoe, viu, irmão Jorge? Tanto passar álcool gel e sabão, que você está lavando direto, suas mãos vai ficar uma seda. As minhas já estão bem macias, ó. 3 vezes ao dia lavando louça. Ainda tem um álcool gel, então minhas mãos, ó, como estão ungidas. Glória a Deus, muito serviço, muito trabalho, mas tem que obedecer, né, a esposa, porque senão, misericórdia, Jesus. É triste a situação. O pastor Patrick, por favor, por gentileza, faça solicitação para a gente iniciar, meu querido e amado sobrinho e pastor. Glória a Deus, aleluia. Estou aguardando aqui, tá certo? Se você já mandou, me avise aqui no comentário, que eu não vi ainda, tá bom? Mas se não mandou, você mande a solicitação para que a gente possa colocá-lo no ar, né? E começar aqui nosso importante, interessante instrução aí. Glória a Deus. O assunto de hoje, né? Jesus versus a religiosidade, a diferença de Jesus e do ser religioso, né? Que a religião põe, ela provoca, né? O pastor Patrick está já entrando aqui, já chega, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, viu? Tem fé em Deus. Pastor? Você está, minha. Poxa, me deu. Só não estou me enxergando. Seríssimo. No meu Instagram, que é exatamente esse que aconteceu nas 2 vezes passadas, né? Infelizmente, que a gente não vê a pessoa fica embaixo. Poderia mandar de novo? Vou tentar. Eu estou lhe vendo, mas não estou me enxergando. Então manda de novo aí, por favor, irmão. Viu a solicitação? Acho que agora sim, né, pastor? Agora vai. Tá me vendo? Estou vendo. Estamos vendo você também. Meus queridos, aí é o pastor Patrick Carvalho, né? Filho da minha sobrinha, então é sobrinho, eu não sei como é que se chama. É sobrinho 2, é? Não sei, só sei que é sobrinho. Né? Sobrinho. Isso aí. Segundo grau, igual, né? Não sei se é 2 ou 3, só sei que é sobrinho. Glória a Deus, aleluia. O Patrick, ele tem. Eu gosto de conversar com ele, que o conhecimento dele é idêntico, parecido com a da nossa igreja, Manancial da Graça, que é uma igreja que está
fora do contexto das religiões. A gente está afastado desse sistema religioso, estão desligados do sistema religioso, porque a religião tem sufocado, tem colocado regras, há muita hipocrisia, muita coisa assim, sabe, que a gente cansou desse tempo todinho de ver politicagem, tanta outra coisa. E a gente preferiu colocar Jesus como nossa hermenêutica. Jesus como o único foco que a gente tem. Talvez seja por isso, pastor Patrick, que a gente não tem campanhas de oração, não tem correntes, não tem aquelas coisas, porque nós não temos mais, assim, deixar bem claro, bem explicado. Algumas coisas do Antigo Testamento, muita coisa do Antigo Testamento era para aquela cultura. Né? Verdade. Então eles faziam, na verdade, eles faziam aquelas coisas e tudo, mas era aquela cultura. A gente é a partir de Cristo, né? O Antigo Testamento tem exemplos lindos, histórias maravilhosas, tal, que nos inspira, mas o andar, o agir é a partir de Jesus. A partir de Jesus é que nós copiamos tudo, né? E ele ensina, né? Ensina a orar, né? Ensina, é o mestre, é o rabi. Por isso que os discípulos precisam aprender dele. E eu queria que o pastor Patrick já começasse um pouco, né? A gente vai desenrolando assuntos, mas que ele começasse a falar sobre esse tema, Jesus versus a religiosidade. Qual é essa diferença, pastor Patrick, que existe entre Jesus e o sistema religioso? Boa noite, pastor. Boa noite a todos os irmãos. Eu penso da mesma forma, pastor. Para mim, Jesus é a chave hermenêutica de entendimento não só da Bíblia, como da filosofia, da história, da cultura e de nós mesmos, né? Quando a gente começa a ler a nossa vida a partir do que Jesus fez, a gente se encontra, né? Entende quem a gente nasceu para ser, né? Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, né? Soprou o seu espírito em nós. Então a gente nasceu sem Jesus, a gente está morto, né? E com Jesus a gente tem vida, né? Então ele é a chave hermenêutica, ele é a vida, ele é a porta, ele é o mestre. Como Tomé, quando vê ele ressuscitado, se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu, né? João 20, 28. Ele é o Deus Todo-Poderoso, príncipe da paz, né? Então a partir de Jesus a gente lê tudo, né? E quando ele veio aqui na Terra, encarnou, Deus encarnou e nos deu vida, né? E nos deu a luz, assim como João disse que ele era, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, e ele era Deus, né? E veio para os seus, e os seus não os reconheceram, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, né? Amém. Isso que ele veio fazer filhos de Deus. Ele veio reconciliar o mundo com Deus. Ele não veio criar religião, né? Para a gente ter uma ideia, os seus discípulos, seus primeiros discípulos apóstolos, nenhum era religioso, né? Tirando o Zelote, né? O Zelote, que era um religioso mais voltado para a questão de guerra, né? Era uma pessoa zelosa da lei, mas um rebelde, vamos dizer assim, daqueles que queriam tomar conta através da guerra, né? Os demais eram pessoas comuns, não eram envolvidas com o sacerdócio, né? Não eram escribas, né? Não eram considerados religiosos, né? Eles eram judeus comuns que Jesus chamou, né? E um deles, inclusive, um cobrador de impostos, mal quisto pela sociedade, que era Mateus. Então, Jesus ele não queria formar uma religião. A religião, na verdade, já existia. E era o que matava o povo, e foi que matou Jesus, né? E quer matar até hoje, Jesus. Você falou, que disse que foi muito interessante, você falou que quando Jesus começou a chamar os discípulos, foi realmente a prova que ele não estava formando um sistema religioso. Por quê? Porque ele chama, como você falou, um cobrador de impostos. A religião jamais, da época, aceitaria o Mateus. Jamais aceitaria o Mateus.
Mateus era um Jamais. escuro, né? Um desviado, desfocado, era tudo do desse, né? Publicano. Então aquele cara jamais era nem para sentar com um cara desse, que era um traidor, né? Tava servindo a Roma. Aí vem Jesus, cara, e chama Mateus, e não só chama Mateus, ele quer comer, almoçar, jantar na casa de Mateus com um bando de ladrão do lado. É. Aqui, Onde essa é que a passagem religião ia fazer? que eu estou lendo, está aqui em Mateus capítulo 9, versículo 9, né? isso? Mateus 9, 9, a minha tradução é King James aqui. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse... Aqui essa passagem é interessante porque Jesus quebra os paradigmas. Ele havia acabado, se você ler o capítulo 9 de Mateus, de curar um paralítico. Curar um paralítico. Ele já havia sido batizado por João Batista, né? João Batista faz uma severa crítica aos religiosos antes de batizar Jesus, dizendo raça de víboras, quando chegam os fariseus eram quem? Mestres da lei, né? Judeus envolvidos com o templo, envolvidos com a lei, e os fariseus, eles criaram uma Torá oral, chamada. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles, achando pouco, fizeram um resumo para eles mesmos, acrescentando, segundo algumas pesquisas que eu fiz, 32 não. Não toque, não coma, não pegue, não colha, não debulhe, não, sabe? Então eles chamavam de Torá oral. Então, esse povo deveria ser o quê? Pelas pessoas admirados, mas Jesus criticou, e João Batista severamente criticou ele, chamando de raça de víboras, né? Verdade. E Jesus disse que eles, em várias vezes, eles foram criticados por Jesus, por chamados até de sepulcros caiados, né? São túmulos pintados por fora, mas por dentro eles, na verdade, eram podres, né? Então eles achavam que para conquistar a Deus era através das suas obras de justiça. Mas as obras, elas não servem para salvar. As obras da lei não servem para salvar, servem para mostrar que somos pecadores. A lei serviu para que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, né? Mas eles queriam dominar. Então Jesus, em vez de, podia chamar esse, né, para ser seus seguidores. Vamos chamar uns conhecedores da lei como esse, criaram até uma Torá oral, né? São zelosos de... Não, Jesus foi o contrário. Esse povo estava afastando o povo de Deus, porque Deus queria um relacionamento com seu povo. Quando Deus chamou Abraão, nem existia a lei ainda, né? E Deus fez uma promessa a Abraão, né? E essa promessa Abraão conquistou pela fé. Por isso somos filhos de Abraão. Depois veio a lei, depois veio Jesus, e depois veio os apóstolos dizendo que nós somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé, né? Então, os filhos de Abraão não são os que obedecem à lei, são os que obedecem à fé. Porque a fé sim leva à salvação. Porque não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé, justificação, pela fé no sangue de Jesus que foi derramado, que purifica todos os pecados. Davi, lá no Velho Testamento, diz: felizes aqueles que têm os seus pecados perdoados. E Paulo cita na carta se eu não me engano, aos Efésios, ou aos Gálatas, ele cita essa passagem Não, em Romanos, Paulo cita essa passagem de Paulo, dizendo que nós podemos dizer a mesma coisa. Felizes são aqueles que têm os seus pecados perdoados e suas transgressões são cobertas. Porque pela lei ninguém será salvo. Mas a lei serviu para mostrar o pecado. E aí Jesus acaba de curar um paralítico, voltando aqui para a passagem, né? Depois de ter sido batizado por João, depois de ter sido cheio do Espírito, depois de ter sido levado ao deserto para ser tentado, ele começa a sua obra missionária e ele cura um paralítico e é considerado de blasfemar contra Deus.
porque ele disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados. Né? E aí os fariseus disseram, quem é esse homem para dizer que pode perdoar pecados? Eles, é mais fácil dizer que estão perdoados os pecados ou que ele levante e ande. Então, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele disse ao paralítico, levante e ande. Ele foi criticado pelos fariseus, mestres da lei não queriam, né, isso aí. E logo depois ele vê Mateus e chama Mateus. A gente pode até usar essa passagem para a gente discutir aqui, pastor. E aí ele chama Mateus, no capítulo 9, versículo 10, aconteceu que, estando Jesus em casa, depois que ele chama Mateus, diz, segue-me, no 9, Mateus levanta e segue, Mateus um cobrador de impostos, né? Parece que Jesus, eu gosto de Jesus porque ele tem senso de humor, né? Ele tinha acabado de ter sido chamado de blasfemo contra Deus pelos fariseus, por ter curado um paralítico e perdoado os pecados, agora ele vai e chama um publicano, um pecador, para seguir ele, em vez de chamar os religiosos, né? Parece que ele quer provocar a nossa... Ele sabia o que queria, né? Ele era certo o que queria. Ele não se vendia, ele não se faltava nada. Ele era Deus, né? Ele estava ali para ensinar como é. Ele foi tudo feito na caminhada. Ele não podia se dobrar à religiosidade, porque ele sabia que isso ia matar muita gente que viria a crer nele, né? Os apóstolos, e Paulo, nas suas cartas, ele praticamente, a carta de Colossenses praticamente fala só sobre isso. Ele escreve para os Colossenses só para dizer que eles não se desviem da graça, mas permaneçam na graça. É uma carta só para isso. Não tem outro motivo aquela carta para dizer que o povo estava se desviando, começando a seguir religiosidades que não servem para nada. Ele critica Paulo dizendo até que são preceitos de homem, que para nada servem, né? Não toque, não manuseie, guarde dias, guardem festas, não coma isso, não beba aquilo, né? E ele escreve só para dizer para eles que se eles passassem a fazer isso, a seguir esses ensinamentos religiosos, eles não iam conseguir vencer as suas dificuldades, as suas carnalidades, né? Como nós todos temos. Paulo disse... Um detalhe muito importante que você falou aí, você está dizendo coisas que eu fico olhando para hoje direto. Quando esse detalhe que você falou, que os cristãos primitivos, através de Paulo ser o pastor dos gentios, né, o apóstolo dos gentios, e pregando e abrindo igreja fora, foi percebido que muitos judaizantes religiosos, como você falou, queriam colocar tudo de volta, as leis, e nós estamos debaixo da graça, eles queriam embutir a lei agora na graça, e Paulo combate. E hoje, passando para hoje, a gente percebe isso. Muitas igrejas hoje judaizantes, muitas igrejas hoje legalistas, muitas igrejas hoje, né, radicais, duríssimas, que abafa esse vento do Espírito que vem para pairar sobre nós a graça de Deus, a liberdade de Cristo, né, que o apóstolo Paulo falou. Por quê? Porque eles não sabem ficar quietos. Do jeito que você falou que quando a religião surgiu na época, eles começaram a botar mais 30, 40, sei lá, tantos mais nãos e leis em cima de algo, e eles deturparam, desandaram, né? E hoje a gente vê isso nas igrejas, é muita opressão, é muito peso, tanto que Jesus, em Mateus 11, ele diz assim, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, né? Cansados. Quando ele está fazendo isso, ele está falando como rabi, como rabino, ou seja, o ensino dos rabinos, os ensinos dos sacerdotes, os ensinos dos religiosos, estão sufocando essas pessoas. Está acabando com as pessoas. É um suicídio, um genocídio que está acontecendo. Então ele chega e diz assim, venha a mim, aprendei de mim, aprendei de mim. O meu jugo, quer dizer, o meu ensino, como rabi, né, como rabino, o meu ensino é suave, o meu ensino é leve, ou seja, aí vai quebrando todo o legalismo, todo o sistema judaizante que colocam sobre as igrejas, que oprime aqueles irmãos. Uma das coisas mais
terríveis que há em igreja, pastor Patrick, eu acho, é a exploração e também a exposição de alguém que pecou, aí coloca na frente de uma igreja, aí vai contar os detalhes do pecado, e aqueles outros irmãos religiosos babando, chega lá, né, saboreando a exposição de alguém, sabe? Ainda bem que hoje tem lei contra isso, se não, você com a lei dos homens, né, muitas vezes vem de Deus. Hoje tem lei, a pessoa não pode expor ninguém desse jeito, não, né, humilhar dessa forma. Então, aí, eu fui da época de disciplinas assim, né? Eu não sei se hoje ainda existe, espero que não, mas parece que ainda tem por aí. Igrejas legalistas e duras. Para que esse negócio todo? E eles ficam babando. Sabe o que acontece? Muitas vezes em igrejas religiosas, é que quando a pessoa vai ser entrevistada nos bastidores, parece uma masturbação, né? Psicológica, que eles querem saber detalhes que aconteceu. E aí, minha filha, como foi que ele te pegou? O que aconteceu? Fica aqueles religiosos ali que dá vontade do cara provocar, né? Vomitar de tanta coisa feia, de tanta coisa que o religioso oprime, massacra, e eles nem fazem, e eles nem cumprem, né? Os mandamentos do Senhor, mas exigem. Hoje, eu sempre digo na igreja, pastor Patrick, que a Santa Ceia hoje, ela é deturpada. A Santa Ceia hoje, o pessoal fica esperando quem é que vai para a disciplina, fica com medo de comer e beber. Ali não é mais celebração, é um terror. Porque muitas pessoas vão lá porque dizem assim, você não pode, aí vem um diácono que diz assim, você não pode cear, você não pode. A Bíblia diz que a pessoa que examina a si mesmo, não é ninguém que vai examinar ela. Não é verdade? E esse examinar a si mesmo, que pode prestar atenção o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, depois come e beba. Ninguém fica sem cear, depois come. O que é isso? O que é esse exame? Esse exame é dizer assim, poxa, Senhor, obrigado, porque eu sou pecador, continuo pecador, né? É pela graça que eu estou aqui. Eu estou aqui por tua causa, por o Senhor que me convida a participar dessa ceia. Né? Eu estou aqui debaixo da tua graça, não por causa de obras, de lei, de nada, que ninguém vai cumprir as obras perfeitamente. Jesus já morreu por causa disso, por que é que nós queremos insistir nisso? Então, obrigado. Obrigado, eu reconheço que eu sou pecador, mas por causa da graça. Falam, né, pastor? É exatamente o contrário do que as igrejas legalistas pregam, né? A gente tem que ceiar entendendo o que é o sangue e o corpo de Cristo. O que é isso? É a nossa salvação. É a nossa salvação. O sangue de Jesus foi quem nos deu a liberdade, foi que salvou. É a misericórdia de Deus sobre nós. Isso está dizendo assim, discerna o corpo e o sangue. Discernir o corpo e o sangue é exatamente amar, não julgar, entender o amor de Deus, entender a graça, entender o que aquilo foi no corpo de Jesus. Ele levou sobre o madeiro a maldição que estava sobre nós, a maldição da lei e do legalismo, ele levou sobre ele, né? Todos os pecados, porque a lei traz o pecado. Então, esses pecados ele levou sobre si, no seu corpo. Isso é discernir o corpo. E a ceia é a nossa comunhão com isso aí, é o nosso entendimento, é a nossa alegria, a ceia. Então, jamais pode ser um momento de condenação, né? Não pode ser, tem que ser um momento de alegria, é um momento de comunhão, é um momento de se lembrar da graça, né? De se lembrar da graça. Os pastores deturpam o texto porque lei observam fora do contexto. Quando a gente vai em 1 Coríntios 11, a gente vai, por que é que Paulo está chateado? Por que é que Paulo está chamando a atenção? Aí ninguém percebe. Aí vão logo lendo, mas não percebe o contexto. O que é que eles estavam fazendo? O culto de Santa Ceia era o culto ágape, era o culto do amor. E não era essa Santa Ceia que é um pedacinho de pão, né? Com um pinguinho de suco de uva. Não é essa. Era comida. Muita comida, uma festa. No final, é que eles pegavam os dois elementos, né? E a simbologia que Jesus tinha dado, o pão e o vinho. Mas antes era comida, banquete. Era uma festa. Os ricos chegavam primeiro, comiam tudo, deixavam os pobres, sem nada. E eles já estavam embriagados, olha aí. Olha aqui, falta de respeito. Estavam embriagados. Aí Paulo fica, eu vou louvar vocês por causa disso? Jamais. Aí começa, aí bate. Bate.
Então, hoje, o pessoal, por não entender, pega a Santa Ceia como medo, terror. Né? Eita, eu não posso dizer nada hoje, porque domingo tem Santa Ceia. Parece até que depois da Santa Ceia é como a quarta-feira de cinzas da Igreja Católica, né? O cabo pega os 4 dias, pega a cinza e já está tudo ok. Ou seja, a ceia virou um símbolo de terror. E não, como você falou, da alegria, da satisfação estar com os irmãos, celebrando junto, ceando junto, agradecendo, dizendo: o Senhor está voltando, o Senhor vai voltar, o Senhor é conosco. Mas não, é um momento de medo e de julgamentos, de peso. E Jesus disse: o meu fardo é leve. É leve, é leve, é leve. Pois é, pastor. E essa interpretação errada, ela se abrange, né, sem ver o contexto. Você vê, quando o senhor me falou, eu lembrei aqui, lá no livro de Gálatas, que tem escrito, muita gente conhece esse versículo, né? Fui crucificado com Cristo, né? Em Gálatas 2 e 20. Fui crucificado juntamente com Cristo. Desse modo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive nessa nova vida que agora vivo no corpo. Vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Sabe o que aqui Paulo está fazendo aí? Está batendo no legalismo. Isso é um versículo, exatamente antes, ele está dizendo que repreendeu Pedro, porque ele estava lá comendo com os cristãos de Gálatas, e Pedro, por ser um judeu mais duro, mais legalista, e realmente Paulo disse que ele mereceu repreensão nesse mesmo capítulo que eu acabei de ler, esse versículo. E ele está falando exatamente isso porque ele quer que o povo se volte à graça de novo de Jesus. Porque Pedro, quando chegaram os cristãos judeus que se tinham convertido, quando eles estavam comendo com os gálatas cristãos, Pedro se levantou e saiu. Né? Os que estavam com Tiago, irmão do Senhor, que vieram de Jerusalém para comer com eles, quando chegaram, eles saíam da mesa. E ele se afastou do povo. É exatamente isso. E uma das coisas que a gente percebe mais do religioso é que ele se acha mais santo e não quer nem andar com os outros. Né? Aquele que não se veste como ele, aquele que que não segue as leis e as doutrinas humanas, eles não querem andar com eles. Eles saem de perto deles. E Jesus sentou e comeu com pecadores e publicanos, né? Para quebrar com isso aí. Né? Então, quando ele sai, Pedro sai da mesa, Paulo disse: eu na mesma hora chamei a atenção dele, porque ele merecia ser repreendido. Né? O versículo 21 diz assim: eu não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo tinha morrido em vão. Ele está falando disso, né? Cristo vive em mim. Né? Então, a ceia, como o senhor falou, o sentimento nosso tem que ser esse, de que nós somos salvos pela graça, porque Cristo não morreu em vão. É por isso que nós estamos ali. Nós não fomos salvos pela lei, pastor. Ninguém conheceu Jesus pela lei. O encontro que tivemos com Deus foi pelo Espírito que foi dado pela graça. Foi um dia que nós se encontramos com Jesus ressuscitado através do seu Espírito que ele enviou, na verdade, para nos tocar em nosso coração. Não foi as obras, não foi não mate, não roube que nos tocou. Foi o Espírito que ele colocou dentro de nós, dentro do nosso coração, com as leis juntas, com a satisfação da lei, com o deleite em agradar a Deus, em estar na presença dele, mas não para ser salvo, porque a salvação é pela graça. Aleluia. A salvação é pela graça. Então foi a lei que me tocou. Não foi o Espírito que me tocou. Né? E se foi o Espírito que me salvou, se foi o Espírito Santo que transformou minha vida, eu preciso manter-me no Espírito e não vir para a lei. E não sair do Espírito e achar que eu sou agora santo e agora sou legalista, não. Porque isso vai me tirar da graça, vai me afastar de Jesus, vai me afastar das pessoas que ele quer salvar. Né? E eu tenho que me manter, então, no Espírito, porque ele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar essa obra que ele começou. Ele que vai terminar essa obra que ele começou. Então, Pedro é repreendido por Paulo, né? Por causa disso, né? Porque o apóstolo Paulo é perfeito na colocação da graça. Porque
quem está nos assistindo e vai assistir depois no YouTube, nas redes sociais, nós vamos postar. É muito importante ver isso que o pastor Patrick falou. Que alguém chega logo assim, os legalistas tal, que ouvir a gente, vai dizer assim, quer dizer que agora tudo pode, vai fazer tudo errado, já que só pela graça, aí é porque não entende realmente. Vou te contar. Eu não gosto dessa frase não, mas às vezes é necessário. Pau que nasce torto, morre tudo. Mas eu creio que não. Eu creio que pode mudar. Mas quando é religioso de verdade, você pode morrer de explicar. Sabe? É duro, é como os fariseus. Jesus mostrando e eles contra. Tem gente que porque ninguém está dizendo aqui sobre libertinagem, ninguém fala sobre isso. Quando a gente está na graça, a gente ama praticar os mandamentos de Jesus na graça, sem invenção. Porque é grato, como você falou, é gratidão. Porque o religioso, Patrick, eu estava observando também, ele gosta muito de se aparecer. Por exemplo, eles oravam nas praças, como Jesus falou em Mateus 6, se aparecia, demorava nas suas orações. Você pode prestar atenção que tem muita gente que quando vai orar, ele parece um bipolar. Porque ele fala malzinho, quando vai orar, ele se transforma. Né? Ele grita como se Deus fosse surdo. Ele berra como fosse um leão. Sabe tudo, como se Deus estranhos ainda tem a coragem de dizer assim, vamos orar para a oração move o braço de Deus, e Deus está imóvel, e Deus está com os braços cruzados, nem dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus não precisa de oração para dar. Vamos orar para descruzar, para mover o braço dele. Deus está ali, então, peraí, ore mais um pouquinho, mais 30 pessoas orando, não, mais 21 dias, mais 10 dias, aí plá, destravou Deus. Não existe essa concepção, né? Aí Jesus chega e diz, olha, comigo não tem essa besteira, não. Quando você quiser orar comigo, né? Glória a Deus, comigo. É assim, ó. Eu que sou Pai, Filho e Espírito Santo, somos 3. Então vamos lá. Comigo é só você ir para o seu quarto. Sozinho. Fecha a porta para ninguém ver. Entra em secreto no teu quarto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Poxa, a simplicidade de Jesus na oração. E outra coisa, as pessoas gostam de materializar e barganhar a questão da fé e da oração, diz assim, pedir, dá-se-vos-á. Pode pedir um carro do ano, pode pedir a teologia da prosperidade. Quando a Bíblia fala em Lucas 7 sobre pedir, dá-se-vos-á, leem um texto fora do contexto. Por quê? Porque lá embaixo, nos versículos mais embaixo, está dizendo assim, buscar o Espírito Santo, está falando do Espírito Santo, entendeu? Para essa busca é pelo Espírito Santo e não por dinheiro, não por bens materiais, poder, destaque. Satanás é que oferece isso em Mateus 4. Ele oferece, aliás, ofereceu sempre à humanidade. Jesus se prostra a mim, meu amigo, que tu vai ter todas essas riquezas, tudo isso aqui eu te dou. Então, Jesus, meu caminho não é esse. Não, corta o caminho, não. Jesus tem... Olha como é que Jesus veio, né, Patrick, para a Terra. Simples, pobre, família pobre, teve que pedir um jumento emprestado para entrar, quando foi rapaz, né, quando foi grande. Morreu simples, foi um sepulcro para ele, entendeu? Tudo, a simplicidade, Jesus fez carne, habitou entre nós, não teve aquela usurpação sem guarda, sem cantar nada, simples, em forma de servo, sabe? Aí o religioso, ele gosta de destaques. Eu mandei tirar na igreja já faz 4 anos, aquelas cadeiras da tribuna. Oh, Jesus Cristo, sabe? Eu não sei por que aqueles destaques lá na frente, né? Aquela cambada de gente ali na frente, pastor, presbítero, sei lá o quê, que parece dar um ar de superioridade, de destaque, né? Tirei tudo, a gente está entre eles, se mistura entre eles, somos um só. O destaque da igreja, o destaque do culto é Jesus Cristo, Senhor, só para Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Ele fala, voltando lá em Mateus, né, pastor? Só para a gente concluir, ele diz, ó, quando Jesus entrou na sua casa, depois chamou Mateus, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram ao discípulo dele, por que
ceia o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Né? Foi isso que Jesus respondeu. Né? Então, Jesus ele foi por meio dos pecadores. Né? Jesus ele teve como uma, vamos dizer assim, uma diaconisa, uma mulher que ele expulsou 7 demônios, né? Foi sua seguidora. Jesus ele chamou um publicano para ser um coletor de impostos, que escreveu o primeiro evangelho, né? Para ser o seu apóstolo. E no fim de tudo, como um aborto, ele mesmo diz, Paulo, né? No último, ele chama um legalista e tira todo o legalismo dele para mostrar o que era que ele queria fazer com os homens com relação à religiosidade. Ele encontra-se com Paulo. E quando Jesus se encontra com Paulo, ele que tinha todos os atributos de um judeu legalista, seguia todas as leis, até matava em nome de Deus e em nome da lei, agora ele considera tudo isso como perca pelo conhecimento de Jesus. Aleluia. Então ele pega Paulo e transforma Paulo no apóstolo da graça. Né? Claro que não é para usar essa liberdade que Cristo nos deu para o pecado. Lógico que não. A gente usa essa liberdade, né? É para se aproximar mais de Jesus. É para não se perder. Né? É para não condenar naquilo que fazemos. Né? É para a gente ser envolvido pelo amor de Deus, né? E aquele versículo do Velho Testamento que funciona 7 vezes o justo cairá e 7 vezes se levantará. Funciona se você acreditar no amor de Deus. O legalista, eu acho que deixa de acreditar no amor de Deus. O religioso não acredita que ele talvez possa se levantar. É como se quando ele caísse, aí ele parece que chuta o pau da barraca, sabe, pastor? E se esconde de todo mundo, sabe? E sabe, quando ele acha que está... não, parece que a salvação para ele vem e volta, vem e volta, vem e volta. A salvação hoje eu estou, amanhã não estou. Você pensou uma coisa que, sabe, você tá num momento de raiva, às vezes solta uma palavra, pronto, não é salvo mais. Você soltou essa palavra, aí essas pessoas começam a sentir dentro de si aquele peso da lei, Não, Jesus nos chamou para paz. A liberdade que ele nos chamou foi para ter paz. Jesus morreu na cruz para nos dar paz com Deus. Paz com Deus. E a salvação que ele nos deu, ninguém pode tirar. Em João capítulo 10, ele diz que os que Deus deu para ele, ninguém pode tirar da mão dele. Eu sou esse, você é esse, todos quanto creem são esses. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus. Foi para a liberdade que ele nos deu. Foi para nos dar vida e vida com abundância. Né? Ele nos chamou através do perdão e do amor. E ele vai continuar a nossa vida trabalhando através do perdão e do amor. Porque sem isso, nós não podemos ser salvos. Sem isso, nós não podemos ser salvos. Né? É verdade, Patrick. Como é difícil as pessoas entenderem. Porque, historicamente, a gente olha, Deus falou algo, logo no início, aí eles distorceram, como você falou, né? Criaram mais normas, mais leis, e de repente ficou institucionalizada a religião, fechada, travada, cheia de normas, e aí começa a reinar hipocrisias, aí começa a reinar tudo de errado. Aí depois Jesus chega e vai dar a mensagem dele durante 3 anos, um conserto, um ajuste, mostrando a nova face, o Novo Testamento, a nova aliança. Aí ele vai para os céus, e dentre os seus discípulos ainda há legalista, como você, fazendo um resumo, né, como você falou, o apóstolo Pedro era legalista ainda, só foi se converter mesmo muito tempo depois, através do Espírito Santo e do apóstolo Paulo, que chamava a atenção dele, porque o apóstolo Pedro tinha 2 caras. Quando estava com os judaizantes, ele ficava ali todas as normas. Quando eles estavam com a turma já chegando da graça nova, ele também virava casal. Aí Paulo ficou chateado e mandou ele tomar uma decisão. Né? Chamou a atenção dele quando ele caiu em si.
Porque o cara não pode viver numa oscilação dessa. Aí você vê as brigas de Paulo, as lutas. Você vai lá no livro de Romanos, meu Deus, para que os cristãos aceitassem que os gentios podiam ser igual a eles, que Israel não era exclusividade de Deus, que Deus queria que todas as nações pudessem ouvi-lo. Por isso que levantou Paulo. Foi luta para o apóstolo Paulo. Sofreu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ser aceito na igreja, dos apóstolos, homens santos, maravilhosos. Para você ver como tem ninguém perfeito, só Jesus. Passou mais de 13 anos para ele ser aceito, né? E Barnabé foi quem inseriu Paulo no grupo do apostolado, tratou de Paulo, discipulou Paulo e colocou ali ele no colegiado, lá na época. E eles tinham medo de Paulo, porque também Paulo fez, não foi brincadeira, né? Matando todo mundo, perseguindo. Veja como tudo é difícil, não tem nada fácil. As histórias deles são dificílimas. Aí quando Paulo é aceito e começa a crescer, não fica aceito pelos religiosos dentro da igreja. Para você ver como uma coisa assim, né? A igreja tinha que dizer assim, vamos colocar um pouquinho do judaísmo aqui dentro, vamos colocar um pouquinho de mim aqui dentro, né? Vamos melhorar a coisa, quer dizer, voltar ao ama. E é isso que as igrejas fazem hoje. As igrejas fazem. Nunca deixaram de fazer. Mas parece que hoje está um inverno. Está um inverno, está um negócio, um vírus, pior do que o coronavírus. Porque o negócio é sério. Então, o que é que acontece? Aí a gente vê essa briga, essa luta que não para nunca. E com os outros apóstolos também, Tiago quebrando a cabeça, com gente, sabe, religiosa, que fazia acepção, né? Tiago mostrou que quando o rico entrava era o destaque, né? E o pobre, coitado, olha aí, os religiosos, quem é religioso gosta de política, gosta de poder, gosta de sistemas, né? Gosta da panela demais. Essa briga todinha, aí eles vão, passa o último a morrer foi João, olha só como é a história. Aí quando dá, eles continuam sendo perseguidos por erros e acertos, aí aí estava naquela média boa, mais ou menos. 100 anos depois da morte do apóstolo João, ainda era uma igreja mais ou menos. Depois, desandou o cristianismo. Aí no ano 300 faz associação com o poder, com a política, com o paganismo. Aí o secretismo religioso, ou seja, os costumes pagãos de Constantino dos romanos entra dentro da igreja, entre aspas, cristã, e se tornou a igreja católica, né, que é cheio de misticismo, cheio de secretismo religioso, cheio de doutrinas de tradição e não a Bíblia Sagrada. Chegou um tempo que ela era amarrada com ferros, com grades, lá com esqueci agora o que era, e que ninguém tinha acesso a ela, só eles, os sacerdotes. A história disso foi 1000 anos de trevas. Né? Você olha só, olha o título que dá para os cristãos daquela época. A Idade Média foi o ano das 1000 anos de trevas, morte, inquisição, matando, em nome de leis que não tinha nada a ver com Jesus. Leis criadas por eles, purgatório, né? Indulgência, sei lá, por eles. A gente vê o cristianismo sem identidade. Aí vem a reforma protestante, que começou com as bases até legais, depois se torna uma igreja calvinista, que também fez inquisição, que vem com essas doutrinas de dizer que Deus escolhe um para ser salvo e outro para ser condenado, um Deus duro, carrado. Diz que tudo que acontece foi Deus que já determinou. A criança foi violentada, porque Deus quis. Aí é porque Deus já tinha escrito. Como é que Deus vai escrever uma porcaria de uma história, né, em que massacra o ser humano, acaba com o ser humano? Não é o Deus da graça, Jesus. Não é mais, acabou. Então hoje há uma falta de identidade por causa da religião, religiosidade. Tá? É por isso que há essa escassez. E muita gente fica afastada de um evangelho, porque não é as boas novas. É mais um pacote de religião. Pacote de lei. Não faça ali, vira uma religião. É muito difícil, pastor. É um espírito de religiosidade, né? Ele só é quebrado com muita graça mesmo, é de amor, da nossa parte, da parte de quem prega o evangelho das boas novas.
né? Amor de Deus, né? A graça mesmo, quando o homem entende a graça de Deus, né? O livro de Romanos que o senhor falou, os 6 primeiros capítulos é só tratando sobre isso aí, porque eles tinham judaizado o povo, né? Os cristãos da igreja de Roma, porque era muito próximo ali do centro de onde surgiu tudo, né? E eram muitos realmente cristãos judeus que tinham na igreja de Roma. Mas tinham gentios também. Paulo fala, e aí eles começam a se misturar, e aí começam a colocar as leis de novo, né? No versículo 14 do capítulo 2, ó, ele fala assim, de fato, Paulo diz, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam lei. É aquilo que eu falei antes. O gentio nunca tinha visto lei. Eu e você nunca soubemos de história de lei. Nós nunca soubemos. Gentios somos nós. Nós somos salvos pela graça, né? E praticamos o que naturalmente a lei ordena, porque o amor de Deus entrou em nós. E nós só praticamos porque Ele em nós faz a obra, né? Ele nós é quem age pela nossa fé, quem age em nós, é quem pratica. Dele é o querer e dele é o efetuar. Ele é que nos move pelo seu Espírito. Não podemos dizer Senhor, Senhor, fazer qualquer coisa que não seja o Espírito Santo de Deus que por meio de nós faça, né? Não é a nossa mão, não é não foi as nossas obras que nos salvou. Nós começamos a naturalmente amar os mandamentos, amar sem nem conhecer os mandamentos, né? Então Jesus disse: se vocês não excederem muito aos que dizem os fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E nós nem precisamos saber disso. O encontro com Jesus basta para saber que não é para matar, né? Não mate, não seja um homicida. Não é muito mais do que isso, né? É orar pelos que nos perseguem. Isso aí a lei não faz, só a graça que faz, né? Quando a gente ora por alguém que nos persegue, ou então ora por um inimigo, ou abençoa alguém que nos atinge com alguma coisa, nós estamos acima da lei, praticando naturalmente os mandamentos da lei, porque amamos, né? E o amor de Deus é quem faz isso conosco, né? Porque a vontade nossa, né, da carne, é exatamente o contrário da do Espírito. Mas nós, pela fé, preferimos andar pelo Espírito. E é Ele que faz a gente praticar o que agrada ao coração de Deus. Nós não fazemos isso para Deus se mover em nosso favor. É Deus que se moveu em nosso favor, por isso que nós fazemos, né? Então, antes de ter lei, naturalmente os gentios começaram a praticar os mandamentos. Paulo está dizendo aqui. Por quê? Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, sem conhecer a lei, né? Sem conhecer a lei. Quem pregou para esse povo gentil foi Paulo. Paulo, judeu, cheio de leis, conhecedor das leis, né? Rigoroso quanto à lei, foi fariseu, ele disse, e ele esqueceu tudo isso. Ele não dava uma palavra da lei. A mensagem de Paulo, se lê no livro de Atos, os sermões que ele prega, quando ele é levado à frente dos governantes, né, do rei, dos reis, ou a pregação dele até para as pessoas que ele encontra, ela nunca falou de uma lei sequer. Ele nunca impôs algo para ser salvo. Ele disse que Jesus já fez por nós o que era preciso para ser salvo. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, né? E as nossas enfermidades estavam sobre ele, nossos pecados estavam sobre ele, né? Isaías fala isso. E a pregação de Paulo é essa, né? A graça, né? Então, quando cremos nisso, o Espírito de Deus é que nos moveu a crer. Né? Nem isso foi nós, pastor. Nem isso é nós. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher servir ou não. Servir a nossa carne ou ao Espírito. Né? Mas Deus nos ama de toda forma. O amor de Deus está acima das nossas escolhas.
Está acima. Ele nos salvou quando ainda éramos pecadores. Então esse aí é o amor de Deus. Ele nos salvou antes de nós conhecermos a Ele. Antes de nós conhecermos a Ele. Então o amor de Deus está acima das nossas obras. Porque se fosse pelas nossas obras, Ele não tinha nunca nos salvado. Né? É verdade. Nunca tinha nos salvado. Ele nos perdoou sem nós merecermos. E agora, os religiosos querem continuar, como na época de Jesus, como até antes de Jesus, como na época dos apóstolos. Isso é um combate constante que os apóstolos fizeram, que Jesus fez, e nós temos que fazer esse combate. Esse é o bom combate da fé. É combater a religiosidade. É exatamente esse o combate da fé. É o tema mais discutido pelo apóstolo Paulo na Bíblia. Né? Ele escreveu quase que todo o Novo Testamento. Fala de Jesus os 4 evangelhos. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Depois Lucas escreve Atos. Aí depois tem Coríntios, tem Romanos, tem Efésios, tem Gálatas, tem Filipenses, tem Colossenses, Timóteo, tem Tessalonicenses. Tudo é Paulo que escreve. Né? E todas essas cartas, praticamente, ele trata de assunto de relação ao legalismo religioso. Diz que de nada serve. As obras para nada servem. Né? São preceitos de homens. Não servem para combater os desejos da carne, por exemplo. Não serve. Não serve, porque quem nos faz vencer é Jesus. Né? Quem nos faz vencer os maus pensamentos, quem nos faz vencer as compulsões, quem nos faz vencer o desamor, é o Espírito Santo que faz isso. Não é a lei que faz isso. A lei vai trazer um peso a mais daquele que nós já temos em nós, que é a nossa própria carne pecaminosa. É um peso a mais. Né? E isso não é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. Isso impede a graça de Deus. Né? Impede de ver a graça de Deus. É como mesmo você falou, que a lei é apenas para mostrar que a gente está errado, que existe, não é apenas para clarear, né, a gente que está errado. Aí vem a graça e faz essa cobertura, essa paz de espírito, né, porque a qualquer graça é favor merecido, como você falou. Ninguém merece. No lugar de Deus matar, ele tem misericórdia. No lugar de Deus pisar, ele levanta. Então, a graça simboliza a chance que nós temos para recomer. E essa chance é sempre, é 70 vezes 7. É para sempre. Para sempre. Toda vez que nós precisamos, gritamos, Pai, o Pai está ali. Né? O Pai não dá as costas, ele vai estar ali. E o Espírito Santo vai aperfeiçoando a gente, lembrando a gente o caminho, né? A reta que precisamos seguir. A gente fica buscando o Espírito Santo e se alimentando de coisas boas. E Paulo dá muita orientação sobre isso, que as más conversações de costumes, né? Enfim, é para a gente viver em paz, viver vida abundante. Mas a salvação, como você me disse, já está garantida. E nós entregamos a vida a Jesus não porque fizemos algo, mas porque Ele fez por nós e nos chamou, né? E nos puxou. E nós vamos ter uma vida de responsabilidade cristã, sim, porque acaba virando a naturalidade da gente, algo natural. Né? Algo natural. Falta 25 segundos para terminar. Pode fazer aí uma oração, por favor. Vamos orar então. Meu Deus e meu Pai querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Tua graça está sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus para que toda religiosidade, escamas de religiosidade,